Ora, vamos lá, meninas, então traçar o nosso molde base infantil para a nossa bata de criança. Dá para menina e para menino, portanto, antes de que surja essa dúvida, vamos então traçar um molde que serve para ambos os sexos. Este destina-se às batas, portanto, a única diferença será que o comprimento será total em relação àquilo que pretendemos da bata, e vou utilizar medidas para o equivalente a uma criança de 2 anos. Atenção que as medidas que eu vou utilizar aqui são exemplificativas, portanto vocês, para fazerem a confecção à medida, uma vez que no vídeo anterior já vos expliquei como tirar as medidas, à exceção da medida do ombro, portanto eu não expliquei a medida do ombro porque me passou por lapso. Vocês podem conseguir a medida do ombro a partir, portanto, como vão ver no vídeo a seguir, a partir da zona mais alta do pescoço até ao sítio do nosso ombro. Portanto, vamos então dar início ao traçado. Aquilo que nós vamos traçar aqui será um retângulo. Estou a deixar margem aqui unicamente para o caso de vocês quererem fazer a abertura frontal, portanto deixem sempre margem no caso de pretenderem deixar então a abertura para o fecho na parte frontal e para a parte traseira. Portanto, isto são vocês que decidem ao fazer o desenho das vossas batas. Portanto, de altura nós já tínhamos definido que seriam 33 cm. Atenção que é a medida real, depois no corte devemos deixar 4 cm ou até mesmo no molde para poder fazer então a bainha. E temos então aqui um tórax. Atenção que no caso das crianças não falamos de peito nem de busto, portanto referimos tórax, e a quarta parte do nosso tórax neste caso dá-nos 14,75. Eu vou arredondar para 16, uma vez que pretendo fazer uma bata bastante folgada, tal como eu tinha explicado antes. Nós devemos deixar sempre 2 cm de margem no nosso desenho, uma vez que a bata não é uma peça para se vestir unicamente, portanto é para vestir por cima de roupa. E recordem que no inverno temos a condicionante, portanto, de mais roupa e mais volume. Temos que terem atenção esse pormenor. Portanto, a partir do momento que temos então aqui definida a nossa altura da bata, bem como a largura, neste caso 1/4 da largura do nosso busto, passamos então ao traçado. Aquilo que vamos ter em conta aqui também será nada mais nada menos do que o nosso decote. Portanto, no nosso caso, o decote deve ser metade da nossa largura do ombro. Portanto, no nosso caso temos um ombro de 8,5. Temos um decote de um ombro de 8,5. Teríamos, portanto, 4,25 de decote, que podemos arredondar para 5, e a mesma medida podemos utilizá-la para o lado contrário, portanto, de profundidade e de afastamento. Podemos utilizar a nossa régua curva. Atenção que a régua curva realmente não deve ser utilizada desta forma, uma vez que eu não gosto do resultado da minha régua, portanto fazemos isto nada mais nada menos do que à mão. A queda do ombro para crianças pequenas, neste caso, deve ser de 1,5 cm. Vamos marcar aqui a título exemplificativo, e devemos ter um ombro então de 8,5 cm, tal como tínhamos visto anteriormente. Portanto, recordem que o decote pode ser ou deve ser metade da largura do ombro, portanto metade de 8,5. A largura do ombro é este traçado que eu acabei de fazer. Aquilo que nós temos aqui é o afastamento de 1,5 cm, que é nada mais nada menos do que aquilo que chamamos a queda do nosso ombro. Portanto, a partir daqui, e vou fazer a vermelho para que se entenda, portanto, a distância que temos a partir deste ponto até esta linha é nada mais nada menos do que 2,6, portanto eu vou marcar
2,9. Sim, exatamente 2,6. Portanto, vou marcar 2,6 exatamente aqui. E a nossa altura da cava é a largura do braço a dividir por 2 mais 3, ou pode ser o nosso ombro mais 4. Portanto, no nosso caso, temos estas duas fórmulas, elas vão passar agora na tela para que vocês possam copiar ou tomar apontamentos no caso de pretenderem. No caso de não quererem fazer assim, portanto, há medidas tabeladas, mas uma vez que vos expliquei como se tiram as medidas, portanto, para que vocês saibam fazer a partir de medidas próprias. E aquilo que nós vamos fazer aqui, portanto, é o ombro mais 4, que dará 12,5. Recordem que 8,5 mais 4 cm. Se se derem ao trabalho de fazer as contas, vão perceber que realmente coincidem. Portanto, agora com o nosso esquadro, faremos então aqui a marcação dos 12,5. Traçamos esta reta. Agora aqui vemos que temos 14 cm, vamos fazer o traçado de ponta a ponta, portanto esta é a chamada linha da cava. A linha da cava serve agora para fazer a orientação do nosso desenho, nomeadamente da curva da cava. Portanto, esta nossa linha, recordem que de 12,5 cm, vamos dividi-la então em 3, portanto 12. Vamos dividir então aqui a nossa cava em 4,1 cm. Portanto, temos então aqui a nossa cava dividida em 3, esqueçam este pontinho aqui. A partir daqui entramos 1 cm. Aqui nos nossos 4,1 vamos marcar 2,5 aproximadamente. Portanto, estes pontos são importantes. A este podemos lhe chamar o ponto 1, este será o ponto 2, este será o ponto 3. E o que é que nós pretendemos, portanto, aqui é fazer o traçado da nossa cava de uma forma mais eficiente. E temos que passar, portanto, do nosso extremo do desenho do ombro até ao nosso ponto número 1. Se não tiverem uma régua suficientemente boa, façam tal e como eu estou a fazer. Temos que passar pelo ponto 3 e vir até ao extremo da nossa linha de cava. Portanto, nada mais, nada menos do que aquilo que estamos a tentar fazer aqui. Portanto, basicamente, a nossa linha da cava ficaria traçada desta forma para um desenho de 2 anos ou para um desenho de outros tamanhos. Portanto, eu vou escrever aqui 2 anos. A partir deste molde da frente, que eu acho que ainda não tinha referido este pormenor, portanto, a partir do molde da frente vamos poder traçar muitas outras peças. Vou passar a subir um bocadinho a imagem para que vocês vejam completamente. Portanto, aquilo que nós temos aqui é nada mais nada menos do que o molde base da parte da frente. E para fazer uma pata, por exemplo, évasé, aquilo que podemos fazer é, a partir do nosso extremo, portanto, sair uma medida, por exemplo, de 4 cm e fazer a nossa ligação até à zona da cava e fazer nada mais nada menos do que isto. Se pretendemos que a abertura seja frontal, aquilo que nós vamos fazer, uma vez que eu vos disse que deixávamos aqui esta margem, portanto, aquilo que nós fazemos é sair 2 cm, por exemplo, no nosso caso temos 1,5 cm, sair esta medida e depois desta medida deixar o dobro, portanto, saímos aqui 1,5 cm e deixamos outro 1,5 cm para poder fazer a dobra e, no caso de querermos fazer, por exemplo, abotoamento, ter então margem para poder dobrar e ficar com o acabamento perfeito. Recordem que a maior parte das batas infantis não requer forro, portanto, uma vez que não tem forro, tem que ter então aqui margem para poder dar o acabamento. Em relação à parte traseira, portanto, há muitas formas de traçar os moldes sem ser de escala industrial, portanto, os moldes
de modelista, chamamos-lhe assim. Portanto, há muitas formas de os traçar e a forma como eu traço, portanto, dou a mesma queda de ombro à frente e atrás. Há quem dê, por exemplo, metade daquilo que temos atrás para a frente. Portanto, eu realmente uso a mesma medida, não uso metade do valor atrás. Portanto, aqui, para vocês terem uma ideia, é de 1,5 e atrás reduziríamos 0,75 e daríamos mais altura. Portanto, eu não faço isso. No caso, a única alteração seria em relação aqui à nossa cava, que já vos vou explicar então como faríamos. Portanto, em relação ao decote, vou traçar aqui no mesmo desenho. O decote seria a mesma abertura aqui para poder coincidir. A questão é que na profundidade daríamos menos 2 cm. Portanto, se temos aqui 5, daríamos 3 e faríamos então uma abertura menos pronunciada. Portanto, em relação aqui ao nosso ombro, manter-se igual. E depois, em relação aqui à nossa cava, partiríamos exatamente do mesmo desenho, fazendo então uma única diferença aqui na introdução do nosso ponto. Subiríamos aqui 1 cm e faríamos então aqui a nossa cava das costas ligeiramente maior. E já vos vou explicar como é que podemos introduzir então aqui o molde da nossa manga. Vamos então ao molde da nossa manga, que também não é complicado, mas requer alguma atenção. Portanto, em relação ao molde base da nossa manga, aquilo que temos que ter em atenção é a largura do nosso braço, a nossa altura de cava e a partir daí fazer cálculos. Portanto, vamos considerar que a nossa manga tem 25 cm de altura. Vamos esquadrar 25 cm, portanto, esta é a nossa indicação, e vamos passar a desenhar. Portanto, já vos explico que só vamos desenhar metade da manga com os dois desenhos e depois, a posteriori, teria que ser passado então para outro papel com papel vegetal. Portanto, teria que ser decalcado este desenho. E agora aqui faríamos então a colocação de metade da largura do nosso braço. Vamos considerar que temos 12 de largura, ou melhor, 12 de metade da largura do braço. Portanto, vamos desenhar os 12 centímetros. Aqui já com as margens de costura e vestibilidade. Recordem que é uma bata e a bata requer exatamente isso. Portanto, temos então aqui o retângulo que nos serve de base para traçar o molde da nossa manga. E o primeiro passo, chamemos-lhe isto A, B, C e D, será mais fácil para vocês perceberem depois agora o que vamos traçar. Portanto, no caso agora, vamos traçar então 1/3 menos 1, portanto, a distância que deixamos aqui menos 1 cm, portanto 3 com 1. Neste caso, portanto, recordem que é sempre menos 1 cm daquilo que deixamos na parte superior e voltamos a dividir o nosso retângulo com outro retângulo. Portanto, já temos A, B, C, D, podemos ter E, F e G, H. Aquilo que nós vamos fazer agora, e voltamos ao nosso retângulo principal, portanto, temos aqui 12, vamos marcar metade daquilo que é o nosso traçado base de manga. E temos aqui então identificados os meios do nosso molde de metade da manga. Recordem que estamos a traçar metade daquilo que é o molde da manga e já vos vou explicar todos os pormenores. Portanto, agora aquilo que nós temos que fazer é traçar uma perpendicular desde o nosso ponto E ao nosso ponto I. Traçamos então a perpendicular e do nosso ponto J, por exemplo, vamos traçar até ao nosso ponto F outra perpendicular.
Atenção agora a este pormenor, portanto temos aqui já duas perpendiculares, pode parecer complexo, mas já vão entender qual é o truque. Vamos utilizar agora a caneta vermelha para que seja mais fácil. Vamos fazer a medição deste ponto até este ponto. Temos aqui 7,5 e vamos dividir por 3. Os nossos 7,5 a dividir por 3 dão então 2,5 e na nossa linha J, portanto aproximadamente mais do centro, marcamos 2,5 cm. Portanto, a distância deste ponto, que será o ponto I no nosso exemplo, marcamos 2,5 cm. Atenção que agora fazemos a medição da outra perpendicular, portanto aqui temos 7. As medidas não são iguais, por isso é que temos que medir as duas unitariamente. Portanto temos aqui 7 a dividir por 3, que dá 2,3 e mais uma vez a partir do nosso centro, portanto mais da nossa zona central, fazemos a marcação de 2,3 cm. A partir deste ponto, que será então aqui a nossa ligação da linha EF no centro, a partir deste ponto vamos subir 1 cm. E aqui vamos numerar para ser mais fácil, portanto este número 1, número 2 e número 3. Eu vou focar a imagem para mostrar de cima, que eu sei que é mais fácil de visualizar desta forma. Portanto, recapitulando assim de uma forma muito breve, vamos do ponto A ao ponto B com metade do contorno do braço. Portanto, aqui temos metade do contorno do braço. Daqui até ao fundo temos o comprimento da nossa manga, comprimento pretendido. Daqui a aqui traçamos uma reta paralela à AB e a distância do ponto A ao ponto E é 1/3 da nossa cava. Do nosso ponto E ao ponto G, outra paralela, portanto à linha anterior, e é menos 1 cm de distância daqui a aqui do que temos daqui a aqui. Portanto, reduzimos 1 cm de distância. Traçamos o centro do nosso molde, portanto, calculamos a distância entre este e esta paralela e temos então o resultado da nossa linha I. Traçamos duas perpendiculares em relação ao ponto EI e em relação ao ponto JF. Estas duas perpendiculares devem ser medidas e a partir do momento que medimos, dividimos essa medida por 3 e traçamos a partir do ponto J, portanto do ponto central, traçamos a medida de 1/3 parte. No nosso centro, linha I, entre E e F, portanto aqui, subimos 1 cm, que será o nosso ponto 2 neste exemplo. Do nosso ponto J ao ponto F, medimos a perpendicular da mesma forma que fizemos anteriormente, dividimos a medida por 3 e essa mesma medida, portanto de 1/3 da linha, marcamos também a partir do ponto central. A partir daqui vamos então fazer o desenho da nossa curva e temos praticamente a nossa linha acabada. Vamos só fazer o ponto 4, que é nada mais, nada menos do que 1 cm acima do nosso ponto 3. Vamos então desenhar. Portanto, a partir do nosso ponto 3, subimos 1 cm. E este é o nosso ponto 4. E a partir daqui, vamos então fazer o traçado partindo do ponto A, 1, 2, 3 e H. Esta seria a linha da nossa manga da frente.
No nosso caso, para traçar a traseira, portanto, vimos ao ponto 2 e é aqui a diferença. Vimos ao ponto 2, passamos pelo ponto 4 e terminamos no ponto H. Portanto, a diferença reside entre o ponto 2 e 4 em relação à nossa manga da frente. Harmonizamos a curva, portanto, a curva tem que passar nestes pontos, mas pode perfeitamente ser harmonizada desta forma. E aquilo que nós faríamos agora, portanto, recordem que as mangas são cortadas abertas, aquilo que nós faríamos agora seria decalcar este molde que vocês podem ver aqui, de um lado decalcando a parte da frente e deixando a parte das costas, que será a linha preta neste caso, para o outro. Portanto, abrindo este molde, de um dos lados teríamos que ter a curvatura vermelha e do outro lado a curvatura preta. E as mangas são sempre cortadas em espelho. Agora, em relação ao corte dos tecidos. Portanto, a escolha dos tecidos é muito importante durante o processo para garantir a resistência das peças, para garantir uma qualidade acima da média e para garantir a satisfação do cliente, que é realmente o primeiro objetivo comercial. Toda a gente que tem um comércio tem como objetivo principal ganhar dinheiro ou pelo menos o sustento. Não falamos aqui já em lucros indevidos. Portanto, aquilo que nós temos aqui são exemplos de tecidos que poderíamos utilizar nesta peça. Alguns deles sim vamos utilizar. E vou dar-vos o mesmo conselho que dou quando falo sobre patchwork. Portanto, montar contrastes de peças. Temos aqui, por exemplo, um bom exemplo. Montar contrastes de cores. Outro exemplo. Portanto, jogar com a criatividade, escolher tecidos bonitos, chamativos e, em último caso, e agora para dar uma pequena indicação, podemos sempre utilizar poplin resinado, portanto tecido de algodão, com um tratamento anti-mancha que é muito útil para os bavetes, que também vamos desenvolver aqui um no canal para que vocês possam ver, mas também é muito útil nas batas, porque ele não é pesado, portanto vocês podem ver que é um tecido que não tem peso e também pode ser muito útil para confeccionar batas, uma vez que não se mancha com facilidade. A dificuldade neste tipo de técnicas, portanto neste tipo de trabalhos, é realmente o custo, é ligeiramente mais caro do que o algodão normal, portanto o poplin normal. Este resinado evita realmente tanta lavagem, uma vez que se pode passar um pano úmido e fica limpinho, e no caso de crianças mais pequenas, portanto quando vão fazer trabalhos da escola, pinturas e etc, ou até mesmo quando estão a começar a comer, dão realmente muito trabalho e esta é uma boa opção. A questão, as mangas perdem um bocadinho de mobilidade, uma vez que o tecido não é tão liso, não é tão leve, perdão, como os sem resinar, portanto é uma questão a considerar, mas é uma boa opção no caso de pretenderem lavar menos e de terem maior durabilidade nas peças.